horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. É isso aí, pessoal. Bom dia a todos vocês. Eu coloquei justamente essa homenagem, né? E esse quadro na tela de vocês, né? Que é o quadro de Pedro Américo chamado O Grito do Ipiranga, né? No qual Dom Pedro, Dom Pedro I, né? Às margens do rio Ipiranga, gritou: Independência ou morte! Mas será que foi realmente desse jeito? Será que Dom Pedro estava... Deixa eu parar essa música aqui um minutinho. Pronto. Será que Dom Pedro realmente estava em cima de um cavalo tão bonito, né, com roupas tão pomposas, com o seu intestino funcionando normalmente, né? É a dúvida que eu coloco, que eu planto aí na cabecinha de vocês. Talvez não, né? Talvez a realidade tenha sido um pouco diferente. Talvez ele estivesse em cima de um burrico, talvez ele estivesse com roupas mais casuais, né? Já que ele estava voltando de viagem de uma região praiana, né? Ele estava subindo a serra. Então, desafio vocês a procurarem o que realmente aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso justamente porque eu estou gravando no dia 7 de setembro, né? Qual que é a melhor forma aí de você aproveitar um feriadão, né? Aproveitar um feriado numa segunda-feira? Gravando vídeos, lógico. Gravando vídeos é a melhor forma. Então, estou gravando esses vídeos aí com mais calma para vocês, com um humor um pouco melhor, porque eu consegui descansar um pouco mais, não tive as aulas no período da manhã, né? Estou gravando aí no período da tarde. E qual que é o assunto de hoje, sétimo ano? Sétimo ano, o assunto de hoje é vida. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar. Quem conhece KLB? Sem teu Carlinhos, meu mundo fica tão vazio. Meus dias... Não lembro mais. Vamos continuar, vamos parar de bobeira. E a gente vai falar sobre vida porque a gente vai começar falando aí nessa unidade 3, na verdade unidade 3 não, nessa apostila 3, né? Nós vamos falar sobre vírus e bactérias. Pois bem, qual que é a diferença de vírus e bactérias? E principalmente aí esse assunto, né, está muito em pauta por causa do nosso querido, não tão querido assim, vírus, né, coronavírus, o Covid, na verdade o COVID, né, Covid-19. Covid é coronavírus de 2019. Covid, o D vem de disease, que é a doença respiratória causada pelo vírus. Então, eu não vou falar muito do Covid porque a gente já cansou, na verdade, de ver sobre esse assunto. A gente não aguenta mais, pelo menos eu não aguento mais esse assunto. Então vamos ver. Vamos falar um pouco sobre vírus e bactérias, deixando o mais de lado possível o próprio coronavírus, tá bom? Então, é o seguinte, né? Eu já comentei, não lembro se com o sétimo B, mas eu lembro que com o sétimo A, eu comentei com vocês aí sobre a vida, né? O que um ser vivo precisa ter para ser considerado ser vivo? E a primeira coisa que a gente viu aí foi que ele precisa ter células. Pois bem, é necessário que o ser vivo seja formado por uma ou mais células. Ah, mas professor, o que a célula precisa ter para ser considerada uma célula? É aí que tá, irmão, irmã. A célula precisa ter algumas características, né, para justamente ser considerada célula, e não uma simples partícula lipoproteica com um material genético lá dentro, né, que no caso seria um vírus, por exemplo, né. Então, vou colocar aí na tela um esqueminha aí de bactérias que eu usei, inclusive, nas aulas. E eu vou explicar aí o que um ser vivo precisa ter para ser considerado efetivamente vida. E o que um vírus é e por que muitos pesquisadores não acreditam que o vírus seja um exemplo de ser vivo.
tá bom? E é uma ideia que eu também defendo, tá bom? A maioria dos pesquisadores defendem e eu, inclusive, também. Bom, então, eu peguei um outro esquema, na verdade, um esquema diferente do que a gente usou nas aulas Zoom, justamente porque ele é mais simplesinho, né? Parece que ele foi feito no Paint, mas foi de propósito justamente porque ele é mais contrastado, né? A gente consegue ver realmente os elementos e partículas que formam uma célula da mais simples possível, que é uma célula de bactéria. A nossa célula, que é chamada de célula eucariótica, né? Por exemplo, células de plantas, animais e fungos são assim, é diferente da procariótica ou procarionte, que é o tipo de célula das bactérias. Mas calma, que a gente vai falar sobre procariontes, seres procariontes e eucariontes mais pra frente. O que eu quero mostrar, preste atenção, eu quero mostrar as estruturas mínimas que uma célula precisa ter para ser considerada célula. Ou seja, a dona dessa célula pode ser um ser unicelular ou um ser multicelular ou pluricelular como nós, né? Ela precisa ter algumas coisinhas. Se não tiver, se estiver faltando alguma dessas coisas, não é considerada célula, tá bom? Ó, primeira coisa. Tá vendo esse emaranhado aqui de coisinhas? Esse emaranhado né? Parece que riscou assim, ó, uma fita azul, né? Uma fitinha azul escura. Então, isso daqui é justamente, está escrito como nucleoide, né, em inglês, mas é o nucleoide. Na verdade, isso daqui seria o material genético das bactérias, tá bom? Eu vou anotar isso daqui depois e deixar na tela para vocês. Então, seria o material genético das bactérias, tá? Então, a primeira coisa que uma célula, né, e consequentemente um ser vivo precisa ter é material genético. No nosso caso, no caso da maioria dos seres vivos, aí, DNA, ácido desoxirribonucleico. Meu Deus do céu, o que é isso? O ácido desoxirribonucleico é esse daqui que eu vou procurar para vocês. E vou cortar, né, enquanto eu procuro, porque vocês não precisam ficar esperando eu achar a imagem certa para isso. Então, esse esqueminha muito bonitinho que eu achei do DNA, né? Ácido desoxirribonucleico. O que significa isso? Ó, o DNA ele é uma dupla fita, de bases nitrogenadas, tá bom? Então ele é como se fosse uma dupla hélice, a gente chama, né? Que são essas duas fitas que ficam enroladinhas, formando, né, como se fosse uma estrutura helicoidal, uma estrutura enrolada. E essas bases nitrogenadas são essas daqui que formam, né, essas ligações entre as fitas, que são elas adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando aí do professor Tadini, grande professor Tadini, que me deu aula de biologia deixa eu pensar, 2008 e 2010, exatamente, quando eu estava no ensino médio. Adenina, timina, citosina e guanina. Ele falava mais ou menos assim. Grande professor Tadini, um abraço. Caso um dia, né, alguém que conheça ele mostre esse vídeo para ele, você foi uma das pessoas que me inspirou a ser professor de ciências e biologia, tá bom? Então, ó, seguinte, essas bases nitrogenadas são como se fosse um código que vai dar todas as características para aquele ser vivo. No nosso caso, por exemplo, né, o tipo de cabelo, cor de pele, cor dos olhos, estatura, o sexo biológico, se é menino, se é menina, quanto de barba que vai nascer, né? O metabolismo, capacidade de engordar ou de ganhar músculos ou de perder, e tudo isso é genética, né? Todas as características que um ser vivo tem, né? Aliadas também ao fenótipo, que é o quê? Que é o meio ambiente, né? Vai dar as características daquele ser vivo. Então, o que vai diferenciar a gente dos outros animais, das plantas, dos fungos e tudo mais. E o DNA, ele estará dentro da célula, né? Nesse caso aqui da bactéria, ela não tem um núcleo, ou seja, esse material genético ele vai estar todo
espalhado, né, dentro dessa célula e nesse emaranhado que nós vemos aqui. Tá? Então, toda célula ela tem que ter material genético. Muito bem. Outra coisa que nós temos que ter, né, que toda célula tem que ter, membrana celular, que nós conseguimos ver aqui nesse esquema. Deixa eu dar um zoom aqui, um zoom maneiro. Nós conseguimos ver aqui nessa imagem, né? Olha o meu mouse aqui. Essa camadinha amarelada aqui, ó. Tá? Essa camadinha amarelada. Porque essa camadinha laranja, ela é a parede celular, que só bactérias, fungos e plantas têm. Animais não têm parede celular. Tá? Como se fosse um escudo protetor que deixa a célula mais rígida. Nós, animais, não temos. Então, toda célula vai ter, não necessariamente parede celular, algumas têm, outras não. Todas têm que ter membrana celular, que está em inglês aqui, mas significa membrana celular. Celular, cadê o meu? Ih, o meu está carregando lá. Celular, aquele celular que a gente usa, smartphone. Não, celular de célula. É um adjetivo que está ligado ao termo célula, tá bom? Então, para que serve essa membrana celular? É só para manter tudo isso daqui juntinho? Também. Mas ela também vai ajudar muito, ela vai colaborar bastante para controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. Então ela é como se fosse o porteiro da célula. Então a membrana celular, ó, se a gente der um zoom nela, né, ela vai se apresentar aí dessa forma. Ela vai ser basicamente uma camada fosfolipídica, ou seja, uma dupla camada, né? São duas camadinhas juntas, né? Formadas por gordura e fósforo, tá? Então existe uma parte aí que é hidrofílica e a outra que é hidrofóbica. Calma, gente, calma que vocês vão ver isso mais no ensino médio, mas que eu quero que vocês entendam agora que a bicamada fosfolipídica, né? Não vou usar esse termo, tá bom? Não vou usar esse termo, esquece esse termo, a gente vai ver mais pra frente, né? Mais no ensino médio principalmente. Então, ó, basicamente, a membrana celular, ela é uma camada dupla, tá? Tipo aquelas roupas que tem duas, né? Você pode usar do avesso também, né? Você pode usar dos dois lados, então é mais ou menos isso, é uma camada dupla que tem proteínas enfiadas nelas, ó. E essas proteínas, elas vão servir... Será que eu selecionei a imagem aqui? Vamos ver. Essas proteínas... Não selecionei, peraí. Pronto, agora sim. Essas proteínas, elas vão controlar... Peraí que eu tô na frente, né? Carne de burro não é transparente. Aí, agora sim. Elas vão controlar o que entra e o que sai. Por exemplo, a água, ela entra e sai livremente, né? Mas existem outras que precisam, são maiores e não conseguem passar por essa bicamada, então precisa de uma proteína que vai servir de tubinho, tá vendo? Como se fosse uma passagem um pouco mais larga para essa molécula passar, de fora para dentro, de dentro para fora. Tem algumas proteínas que, utilizando-se da energia armazenada nessa célula, ela faz com que ela força, né, a entrada de alguns nutrientes ou de algumas substâncias, mas não deixe que essas substâncias saiam. Tem algumas que permitem a entrada de algumas substâncias, somente a entrada e somente a saída de outras, e por aí vai. Então, a membrana celular ela não serve só para proteger a célula e fazer com que tudo que esteja lá dentro realmente fique lá dentro e não seja perdido, né? Na verdade, ela serve, né, ela tem a principal função aí de controlar as substâncias que entram e que saem dessa célula, né? Por exemplo, essa célula ela precisa de açúcar. Então, beleza, vamos deixar o açúcar entrar. Tem muito açúcar, tem que tirar um pouco. Então, vamos deixar somente o açúcar sair, não deixa mais nenhum açúcar entrar, né? A proteína que faz isso. Não de forma assim tão... eu estou usando essa historinha para explicar, né? Mas não, ela não pensa, né? Ela não efetivamente pensa. Isso acontece sim, né, entre aves e mamíferos complexos e tal. Mas existem marcadores, né, que vão informar a célula de que tal substância ela está em excesso ou está em falta, e a membrana plasmática ou membrana celular vai
controlar a entrada, a quantidade de coisas que entram e que saem dessa célula. É igual você, por exemplo, tô com sede, ou eu preciso beber água, beleza, vou beber água. Eu bebo junto com o meu fantástico tereré, que vocês sabem que eu uso o tereré, né? Para o consumo de água principalmente, porque eu adoro. Aliás, acabou, eu vou lá buscar. E aí você bebe água, tá faltando água no seu corpo, você bebe água. Estou com excesso de água no meu corpo. O que o corpo vai sinalizar? Vai sinalizar que a bexiga está cheia, né? Que os rins filtraram o sangue, tiraram o excesso de água e de excretas, e aí você vai liberar tudo isso daí na forma de urina. Você vai ter a vontade de ir ao banheiro, não é mesmo? Então, a célula também faz isso, né? Todas as células do nosso corpo fazem isso, inclusive a célula da simples, que a gente acha que é simples, bactéria, tá bom? Membrana celular, então, controla tudo que entra e o que sai de um organismo. Muito bem, galera. Estamos indo num ritmo muito bom, acredito eu. Nossa, que falhada que deu minha voz, Jesus amado. Peraí. Agora vai. Agora ficou limpo, hein? A terceira estrutura aí que nós vamos ver que toda célula precisa ter é essa aguinha que nós vemos aqui, né? Nesse esquema. Então, um zoom da hora aqui. É essa aguinha que tem dentro da célula, chamada... que não volta. Aí. Que nós chamamos de citoplasma, tá bom? E o que é citoplasma? Cito é célula em latim, tá bom? Plasma, é geleinha, é algo pastoso, né? É consistência de gelatina, tá? Consistência de amoeba, né? Sei lá. É uma substância gelatinosa composta de água, proteínas, açúcares, né? Lipídios também, alguns sais minerais, que é nada mais nada menos do que a água que fica dentro da célula e é onde que acontecem todos os processos químicos dentro da célula, tá bom? A transformação, né? A quebra do açúcar para a produção de energia, né? O transporte de substâncias, né? O entra e sai de substâncias, tudo acontece aqui dentro do citoplasma. Calma, professor, eu não sei escrever isso. Fique tranquilo e tranquila, calma. Eu vou colocar isso daqui, né, todas as características principais aí na lousa para vocês, tá bom? Beleza, então, nós falamos de material genético, nós falamos de membrana celular ou membrana plasmática também, nós falamos de citoplasma e a quarta e última estrutura que toda célula precisa ter são esses pontinhos avermelhadinhos que nós vemos aqui. O que são esses pontinhos avermelhadinhos? Justamente esses pontinhos avermelhadinhos são organelas, né, que são órgãozinhos, podemos dizer, que está escrito aqui, ó, que são os ribossomos. Está em inglês, né? Mas em português é ribossomos. R-I-B-O-S-S-O-M-O-S. Ribossomos. Os ribossomos, eles são responsáveis por, a grosso modo, utilizar como fonte, né, de informação o material genético e produzir proteínas que vão ser importantíssimas para vários processos dentro da célula, no caso de seres unicelulares, como por exemplo as bactérias, e também coisas importantes, processos importantes no ser vivo pluricelular, como por exemplo em nós mesmos, né? Nossas células produzem proteínas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Certo? Então, para isso servem ribossomos, produção de proteínas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou cortar o vídeo e mostrar quando estiver tudo pronto, né? Se estiver tudo pronto, um resuminho sobre tudo isso que a gente falou hoje. E eu acho que a explicação
fluiu legal, né? E dá para ser usado, inclusive, para revisão. Vou até colocar no título, se eu lembrar, colocar no título desse vídeo. Lógico que ele não foi postado ainda, porque eu estou gravando nesse momento, né? Colocar entre parênteses. Bom para revisão. Tá bom? Então, na tela de vocês aí, um resuminho de tudo. Muito bem. Então, esse é o gráfico. Gráfico não, né? É essa tabelinha que eu quis fazer para vocês. Demorou um pouquinho, viu? Eu achei que ia ser mais rápido, mas demorou um tantinho bom para eu conseguir deixar ele bonitinho, assim, tudo organizadinho para vocês. Mas não tem problema nenhum, porque vocês merecem cada esforço, pedacinho de esforço que eu faço. Tá bom? Vocês merecem, isso aí. Então, ó, pelo celular talvez fique bem pequenininho, você tem que ficar assim, olhando dentro do celular, assim, ai meu Deus, não tô conseguindo enxergar essa letrinha, mas, caso vocês usem aí uma tela maior, como muitos já me falaram que usam a Smart TV, né, a televisão para assistir, eu acho que fica até mais fácil de vocês verem, vocês vão ver assim, com letras garrafais, né. Eu tive que deixar um pouquinho menor justamente para pegar toda a informação, né. Então, basicamente, resumex aí, vou ler com vocês. Material genético, primeiro, né, todo ser vivo, esquece aqui que tá aqui em cima, porque isso aqui é matéria antiga, tá bom? Tanto que eu até risquei aqui, fiz um risquinho verde aqui. Então, ó, basicamente, todo ser vivo, ele tem uma ou mais células. E essas células, elas têm que ter essas estruturas para serem consideradas efetivamente células. São essas 4 estruturas que nós comentamos na aula de hoje, que eu comentei, na verdade, sozinho, né, na aula de hoje. Material genético, né, que é DNA, que é uma dupla fita, ou RNA, que é uma fitinha só única, que nós vamos ver isso mais para frente, principalmente nas aulas 1. Então, material genético é o código no qual o organismo se baseia para exercer suas funções. A membrana celular é uma membrana formada por 2 camadas fosfolipídicas com proteínas inseridas, proteínas no meio dessa dupla camada, né? Além de envolver os componentes da célula, é responsável por controlar quais substâncias entram e saem dessa, né, que saem da célula. Deixa eu mudar isso daqui rapidinho, ó. Saem da célula. Não tem problema repetir célula. E a quantidade, tá? A quantidade desses nutrientes, dessas substâncias, né? Quais entram, quais saem e a quantidade de cada uma dessas substâncias. Citoplasma é um líquido gelatinoso à base de água que preenche o interior da célula. É nele que a maior parte das reações químicas do organismo vão acontecer. E os ribossomos são pequenas estruturas que sintetizam, que produzem proteínas baseadas no material genético do ser vivo. Beleza? Ribossomos, então, produtor de proteínas. Professor, espera, eu tenho que copiar. Claro que eu espero. É só você apertar no botãozinho de pausa que está lá no outro lado, lá no outro canto, nesse videozinho aí do YouTube, tá bom? No visor aí do YouTube. Certo? Então, pausem e copiem, por favor, ou se não, tirem print dessa tela. Mas não percam, por favor, né? Não percam essas informações, que elas vão ser muito importantes nesse bimestre. E vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham se divertido, que não tenha sido muito chato, muito maçante, como eu sempre digo. E espero que vocês tenham aproveitado esse feriadão, que nesse caso aqui é o meu feriado, né? Eu estou gravando na segunda-feira. E a gente se vê na próxima, né? Sétimo B, nós nos vemos ainda hoje mais tarde, né? A não ser que vocês vejam esse vídeo na segunda-feira, mas a gente se vê na terça-feira. E sétimo ano, nós nos vemos na quarta e na sexta nas aulas 1, tá bom? Um beijo para todos, fiquem em paz e eu vou nessa. Fui, valeu!